Estamos de volta com a segunda aula denominada estrutura. Antes de falarmos sobre o assunto da vez, vamos recapitular aí o que tratamos na última aula para que o fluxo seja um tanto quanto tranquilo. Então, na aula anterior a gente viu as três etapas básicas eh, que um texto jurídico precisa ter, que é a parte preliminar, normativa e final. A preliminar tem a epígrafe, que é a primeira linha do texto normativo, onde indica a espécie da norma, né? Então, por exemplo, a gente pode ter a lei complementar, pode ter a lei ordinária, o decreto e afins, seguida aí da numeração sequencial e a datação. A ementa é o resumo da norma, é aquele texto recuado à direita, onde vai dizer ali os principais pontos do que o texto se refere, seguida do preâmbulo, que é exclusivo aí hoje da Constituição Federal, e usualmente ele é substituído pelo enunciado, onde é indicado o objeto da norma também, e também indica o âmbito de aplicação, ok? A parte normativa traz os elementos de artigo que pode ser subdividido em parágrafo ou inciso, e por sua vez pode trazer aí como filho a linha e o item. Ok? Então, esses elementos eles vão se afunilando para trazer alguma complementação, explicação ou até mesmo ressalvas e excetuações quanto ao que a ideia central do artigo ou caput quer dizer. E as disposições finais, elas indicam o prazo, tanto de vigência como é, vacância, ok? Traz também as indicações de revogação, se foi parcial ou integral, como também a data de promulgação e publicação. Dito isso, vamos para o assunto da vez, que é a estrutura normativa. Então, na aula anterior, a gente viu os elementos da parte normativa e agora a gente vai ver a estrutura da parte normativa. O que acontece? Quando a gente traz uma redação muito extensa, muito elaborada, que versa sobre vários assuntos, a gente precisa trazer um aspecto visual e compreensível para isso. E aí é onde a gente recorre a essas seis nomenclaturas, ok? Que remete também muito ao que foi desenvolvido por Descartes, onde ele itemiza todo o raciocínio lógico, seja na oratória ou na própria escrita também, ok? Então a gente não tem, por exemplo, qual que é a utilidade das partes dos livros, títulos. Não, são somente blocos que são divididos para que a gente tenha uma leitura mais guiada, mais racional e que facilite aí os tópicos, ok? Então essas são a- as usuais, o que indica a lei complementar 95 de 98, e eu trouxe algumas ilustrações para essa ideia não ficar tão abstrata. O primeiro exemplo que eu trouxe foi da Constituição Federal, em que começa por título, então não tem parte ou livros, ela já inicia com os títulos, capítulos e vai se desenvolvendo em seções e subseções. Então, o primeiro título da Constituição Federal refere-se aos princípios fundamentais. E o último é o título 9 que faz as disposições gerais, tá? E aí, após isso, a gente tem aquela ADCT, onde apresenta todas as normas de transição entre a Constituição do regime militar e a vigente no período de redemocratização do Estado brasileiro. Aqui também eu trouxe um exemplo do regulamento do ICMS. Então, o que é característico de textos extensos? A própria Constituição, né, que tem nível federal, e os regulamentos estaduais, ok? Em respeito ao ICMS, porque ele precisa versar sobre produtos, serviços de comunicação e telecomunicação, desde pessoas físicas a pessoas jurídicas. Então, por isso que a redação, o texto, ele vai ser bem extenso mesmo. O regulamento paulista, ele já inicia com o livro, então ele não faz ali a usabilidade da parte do bloco denominado como parte, né? Mas esse sumário, ele é bem facilitador no dia a dia,
porque em momentos de pesquisa que você precisa se ater a determinado assunto, que ele está contido num regulamento, você não fica scrollando, né, infinitamente. Então você pode fazer o recurso desse sumário e ir direto ao ponto de interesse. O regulamento mineiro, ele é semelhante ao regulamento paulista, só que ele já traz aqui a parte como um blocão geral. Então ele faz as habilidades da parte, depois ele vem segregando em título, capítulo ou seção. Ele traz também os anexos, que normalmente são tabelas onde indica ali alguma situação ou alguma coisa específica, como, por exemplo, produtos que são isentos, produtos que têm uma alíquota diferenciada, como também modelos para que o contribuinte seguir nas suas obrigações principais e acessórias. Dito isso, a gente vai para a parte de estrutura do ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Para isso, a gente precisa recorrer ao direito constitucional e essa parte é só a título de conhecimento, tá? Não se assustem com os nomes técnicos, como supralegais, legais e infralegais. É só para vocês saberem que há outras formas de indicar o ordenamento jurídico para além do que eu vou falar mais à frente, que é muito mais prático e usual no dia a dia, ok? Então, o direito constitucional ele divide em quatro grandes grupos, começando pelas normas constitucionais e equivalentes, que é a própria Constituição, e os textos que podem alterar a Constituição, que é a emenda e os tratados e convenções internacionais que diz respeito aos direitos humanos. Então, como um exemplo, eu trouxe o decreto 6.949 de 2009, que versa sobre o direito humano de pessoas com deficiência. A seguir, ele indica normas superlegais, que são todos os textos abaixo da Constituição Federal e acima das leis. Traz também uma divisão chamada as legais, são as triviais, são leis ordinárias, medida provisória, leis delegadas, complementar. Tem também as infra-ilegais, que são os decretos e regulamentos e portarias. Bom, se você já passou pelo direito constitucional ou buscou alguma coisa sobre ordenamento jurídico, você já deve ter visto essa pirâmide, tá? A pirâmide de Kelsey, ela traz a falsa sensação de que existe uma hierarquização e subordinação entre as normas, tá? Então a gente pode ter leituras muito equivocadas no dia a dia, como por exemplo dizer, a lei complementar do ISS ela não deve ser respeitada porque a Constituição Federal estabelece que o ISS é YZ. Agora, muita atenção. Você, contador, advogado, civil, concurseiro, terráqueos em geral, eu preciso que vocês esqueçam a pirâmide de Kelsen, certo? Ela mais confunde do que ajuda no entendimento do ordenamento jurídico. Então, preste atenção na afirmativa a seguir. Salvo a Constituição Federal e os textos que podem alterar a Constituição, não existe hierarquização ou subordinação entre as normas. Eu repito, não existe hierarquia ou subordinação entre as espécies normativas, ok? O que acontece é que elas se diferenciam pela sua utilidade e se distinguem pelo processo legislativo. É isso, então, somente. Para ser mais específico e ter maior clareza, o ordenamento jurídico ele só é dividido em dois grandes blocos. A Constituição Federal, que pode ser alterada pelas emendas ou tratados internacionais que diz respeito aos direitos humanos, ok? Salva aí também as cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas, e o segundo grande bloco, que são as demais normas, ok? Então, a lei complementar, ela não está acima da lei ordinária, como também não está abaixo da lei delegada e assim sucessivamente, ok? O que acontece é que a Constituição Federal, ela delimita e compete para cada outra norma fazer o seu papel, entende? E aí, quando a gente tem uma espécie normativa que não segue a mesma linguagem,
ou entra em conflito com a Constituição é que a gente delega aí a inconstitucionalidade, ok? Para a gente dar outros nomes ao ordenamento jurídico, a gente precisa entender que existe uma parte filosófica do direito que trata as fontes, né? Tanto de onde vêm as regras sociais, como a lei em si. Então, a gente faz a divisão de fontes materiais e fonte formal. Material que vem da sociedade. Então, é aquele acordo do dia a dia que, por sua vez, acaba se tornando em lei. Então, há aí uma conexão entre a fonte material e a fonte formal, em que o que ocorre na sociedade, ele é referência para que seja feito o texto normativo, assim como o que está no texto normativo influencia o que acontece na sociedade, tá? Então, a título de também uma suposta hierarquia, quem vem primeiro, quem vem depois, é um caminho obscuro, não devemos se guiar dessa forma, desse binarismo, dessa ordenação, tá? É só saber que para efeitos de estudo e didática de compreensão do ordenamento, a gente tem essa parte filosófica do direito que faz essa divisão para facilitar aí e discorrer mais sobre a matéria jurídica. E aí a gente vai, por fim, a uma estrutura que é usual no nosso dia a dia e que faz mais sentido, que é a divisão da fonte primária e a fonte secundária. A primária é um rol que é estabelecido pela própria Constituição, no artigo 59, e também parágrafo 3º do artigo 5º, ok? E aí, se você for acessar esse texto agora, você vai ver que é um rol taxativo, e tem bem menos coisas do que está aqui no slide. Mas esse rol, ele não é exaustivo, né? Não é aquela relação e pronto, tudo que vier depois é inconstitucional, não deve ser considerado, tá? Só foi ali indicações do legislador e toda a Assembleia Constitutiva da época. Então a gente tem a própria Carta Magna, que isso é indiscutível, né? É ela quem dá diretrizes a nível nacional, estadual e municipal. Só que a Constituição ela só delega, ela só compete, né? Ela não institui, ela não majora, não reduz, ela só fala assim, ó, você ente, você presidente, você pessoa, você instituição, você pode fazer isso. Mas para você fazer isso, você tem que passar por esses passos. Então, essa é a função da Constituição. E aí que entra as outras espécies normativas, que vai assumir o seu papel. Então, a gente tem a emenda constitucional, e o seu papel é alterar a Constituição, salvo aí as cláusulas pétreas, ok? Tem também os tratados e convenções que diz respeito aos direitos humanos, então eles também têm essa força de fazer alteração na Constituição Federal. Esse poder ele vem aí do parágrafo 3º do artigo. E por que tem essa força, né? Tem esse poderio? Porque o Estado é soberano e ele pode fazer acordos bilaterais, multilaterais, desde que o chefe do executivo julgue por bem que aquela parceria, aquele tratado, aquele acordo, ele vai ser benéfico para a nação em algum sentido, ok? E aí ele é internalizado e obtém a mesma força de lei, como se fosse qualquer outra espécie de norma. A gente tem a lei complementar, que ela sim institui, revoga, reduz, majora, traz as hipóteses. Então, ela que acaba sendo a mais frequente, porque a Constituição delega que a lei complementar ela tem esse poder de instituir tributos, majorar tributos, eh, excluir, suprimir, suplementar, enfim. A gente tem também a lei ordinária, que tem a mesma função da lei complementar, mas o que muda é o fluxo do processo legislativo. Tá? Então, é o número de votos, é, quem faz o projeto de lei, quem aprova, isso não é pertinente para a gente no momento. A lei delegada, ela tem força de lei, porém, é o Congresso que entrega a resolução para o presidente legislar, perdão. Então, ela não é habitual
No Brasil, porque a gente tem as 3 fontes do poder, que é o legislativo, judiciário e o executivo, ok? Então, por isso não faz muito sentido dela ser empregada no ordenamento jurídico nacional. A gente tem a medida provisória, que, dada aí a relevância e urgência de alguns assuntos, que não podem passar pelos trâmites triviais das casas, né, seguir ali pelo projeto, aprovação e tudo mais. Então a gente tem essa MP, que é uma canetada direta, que já tem a força da própria lei complementar, e também ela pode se apropriar das matérias que diz respeito à lei complementar. É claro que no momento oportuno ela vai se tornar lei, ok? O decreto legislativo, ele é exclusivo do Congresso Nacional, tem força de lei também, e não tem veto, não tem veto ou sanção do presidente. O decreto-lei, ele era existente só antes da Constituição Federal. E aí, pela teoria da recepção, a Constituição Federal absorveu todos os decretos lei que existiam, mas a partir de 88 para cá, a gente não utiliza mais essa espécie de norma. E por fim, aqui referente às fontes primárias, a gente tem a resolução, que ela é exclusiva do Senado, ok? Então, ela também não tem sanção ou veto presidencial, e ela existe para evitar guerra fiscal entre os estados e o Distrito Federal, quanto aos tributos desses entes, que é o IPVA, ITCMD e ICMS. Já as normas secundárias, elas existem para regulamentar as primárias. Então, digamos que tem uma lei complementar, que a sua redação, quando entrou em vigor, trouxe mais litígio e conflito na aplicabilidade do que o previsto, né? Do que o desenhado pelo legislador. Então, a gente tem aí algumas espécies secundárias que esclarecem, elucidam, traz novos caminhos para a gente se desvencilhar desses conflitos. Então, a gente tem um convênio do ICMS, que são trocas e acordos entre os entes estaduais e o Distrito Federal, né, para a gente não ter uma extrapolação quanto à cobrança e arrecadação desse imposto. A gente também tem o decreto regulamentar e autônomo, que o seu conteúdo e alcance restringem ou direcionam o previsto em lei. E aí é o que vem na prática o que eu disse no começo, ok? Pode ser que a redação original tenha alguma lacuna, alguma omissão, e aí para você não ter que sair revogando tudo e fazendo tudo de novo, tem aí a indicação do decreto para dizer, ó, na verdade a lei complementar queria dizer XYZ. Então, seguir por esse caminho aqui que eu estou te dizendo. A gente tem os atos normativos, que são espécies é, denominadas como portaria, exceção normativa e afins, e também vem para esclarecer alguns conflitos que eles se tornam repetitivos. Então, tem ali a lei complementar estabelecendo a alíquota de determinado imposto, né? E aí a sua forma de cálculo ela é muito conturbada, muito confusa. Então, ela recebe uma solução consulta, né? Recebe uma consulta de um contribuinte, é, pedindo esclarecimento daquele cálculo. E aí, em seguida, vem de outro, e de outro, e de outro, e de outro, aí entende-se de que é um conflito coletivo, né? Não é algo, né, pontual, e aí ela precisa se posicionar e dizer, não, esse é o caminho certo. Ok? Então, existe aí a portaria, normalmente essa denominação é usada no estado de São Paulo, né, a gente tem as portarias CAT, e a exceção normativa é mais comum no parâmetro, no âmbito federal, né, que a gente tem a exceção normativa da própria Receita Federal, como também do órgão COSIT. A gente tem a decisão normativa, que aí é a posição do judiciário, né, tem o mesmo teor ali dos atos normativos, mas aí já escalona para o judiciário é, poder estabelecer aí o caminho correto, né? Então recebe ali um julgamento de um contribuinte de outro, então se é algo pontual que diz respeito a um contribuinte ou ao grupo, ele vem e dá o parecer via súmula singular, né? E aí começa a reverberar e outros e outros e outros e outros casos aparecem no mesmo assunto, e aí eles vêm e faz
a dinâmica para ser uma súmula vinculante, que atende todo o coletivo. E a gente tem um próprio CARF que dá os seus alertas para que contribuintes possam fazer aí a arrecadação e recolhimento dos tributos de forma ilisiva. A gente tem a doutrina, que são os pareceres dos juristas, especialistas e tal, são advogados, contadores que se dedicam a estudar a norma e seus princípios e emitem um parecer, tanto a título consultivo para uma empresa ou para expor em artigos e tudo mais. Temos também os princípios, que é os valores fundamentais que a próprio legislador seguia para falar a mesma língua, né, do direito. Então, além da norma em si, além da diretriz de uma lei que indica como o texto deve ser redigido, a gente tem os princípios a serem respeitados no momento da elaboração ou alteração da norma. A gente tem as práticas, então, esse ponto é muito importante, porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que a norma ela não é feita por humanos, que ela é algo abstrato, intocável, sem falhas, né. Então, os próprios legisladores, eles têm os seus hábitos e costumes como parte integrante da sociedade, e aí isso acaba sendo considerado também na elaboração e redação do texto. E por último, a gente tem os convênios, tal qual como o ICMS, mas aí pode ser a nível municipal ou federal, que são formados para atender as trocas entre os entes e, obviamente, que tem aí o acesso público, né? Não é algo que fica sigiloso, exclusivo para eles, é só que não não diz respeito aqui à população ou aos contribuintes, é só uma troca de informação entre os entes políticos ou tributantes. Bom, essa foi mais uma aula. Eu espero que você tenha seguido aí de forma tranquila o aprendizado de como ler lei e que a gente esteja caminhando numa linha progressiva. Caso haja alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, me acione na DM, não continue para a próxima aula, caso você ficou embaraçado ou ficou em dúvida com algum termo ou procedimento apresentado aqui. Nos vemos em breve.